Fala galera do terceiro ano. Vamos fazer uma gravação aqui falando sobre o resumo de medidores elétricos que nós já estudamos. Então vem com a gente nessa aula que vamos revisar com esse vídeo básico e objetivo para você após a vinheta. Então galera, medidores elétricos. Para que serve os medidores elétricos? Serve para você calcular a tensão, né, em volts, tá? Serve para você fazer leitura de corrente, tá? Corrente elétrica no caso, corrente elétrica, dado em ampere, e a resistência. Nós vamos comentar com vocês a ponte de Wheatstone, tá? Seria a parte de resistência, tá? Então esses aparelhos servem também para isso, principalmente o voltímetro e o amperímetro, tá certo? Unidade que dado em ohms, tá certo? Então vamos lá para nossa aula. Então galera, é o seguinte, para você, vamos começar aqui com a parte de amperímetro. O amperímetro ele serve justamente para fazer leitura de corrente elétrica, tá? Sendo que essa corrente elétrica, quando você coloca ela no circuito, ela deverá ficar em série, tá? Então, ela deverá ficar em série com quem, professor? Com o aparelho que você queira fazer a leitura. Então, a partir do momento quando você tem, vamos colocar aqui mais ou menos aqui um circuitozinho, né? Então, o que que acontece? Você tem aqui esse circuito, aqui você tem aqui mais ou menos outra parte, enfim. Então, o que acontece? Quando você vai fazer a leitura do amperímetro, então você tem aqui esse símbolo, e geralmente é representado pela letra A. Tá? Só apagar aqui. Então vou apagar aqui e vou colocar aqui a letra A. Então geralmente você coloca ele sempre em série com o aparelho que você queira fazer medição. Vamos colocar aqui mais ou menos fosse uma resistência. Então, essa resistência aqui, ela tem que estar em série. Pode ser um aparelho elétrico ligado a ele. Então, primeiramente, o amperímetro serve para fazer medição de corrente e você tem que colocar na mesma linha do resistor ou do aparelho que ele queira fazer a leitura. Nunca você deve colocar um amperímetro em paralelo. Nunca. Daqui a pouco você vai ver quem é que fica em paralelo. Ó, nunca. Você deverá pegar uma ponta a outra, pular para outro circuito, porque nesse caso ele não vai fazer leitura, tá bom? Para que ele possa fazer leitura, nesse caso a corrente ela tem que ficar em série, ou seja, na mesma linha do nosso amigo do aparelho que você queira fazer medição, tá bom? Olha só, galera, já colocamos aqui para você o voltímetro, né? O voltímetro serve para fazer leitura de DDP ou tensão elétrica e o circuito tem que estar em paralelo para o medidor ele possa fazer a captura da voltagem. Então vamos colocar aqui mais ou menos. Existem duas formas de você representar. Vamos colocar aqui, né, novamente. A ligação aqui em paralelo, né? Então o que acontece? Vamos colocar aqui um aparelho qualquer. Vamos colocar aqui, fazendo aqui direito, só um momento. Vamos colocar aqui sei lá, uma TV. Vamos representar aqui a TV como se fosse aqui por um círculo. Tá? Mais ou menos assim. Então aqui seria mais ou menos a TV. Caso você queira fazer leitura da TV, isso em... Vou colocar aqui fosse uma TV. Uma TV. Ou você colocaria de uma forma paralela em cima do aparelho, né? Por quê, professor? Porque como nós vimos na lei de Ohm, a DDP em paralelo ela vai ser o quê? Constante. Tá? E você colocaria aqui o voltímetro aqui para fazer a leitura do nosso amiguinho, né? Aí você coloca aqui o voltímetro representado pela letra V. Mais ou menos aqui, só para apagar. Pronto. Você colocaria o voltímetro, né? Em paralelo, ou você uniria, fazia a união logo direto aqui, ó. Já que a voltagem ela é constante em paralelo, professor, tá? Ou seja, ela
terá a mesma leitura, tá? Então seria essa situação que você deveria colocar para que você possa fazer a leitura do voltímetro. Ou você coloca em paralelo com o aparelho, ou você pegaria ela geral, né? Pegaria ela de uma ponta a outra, você tira uma diferença de potencial e você acharia ali a tensão elétrica, não esquecendo da lei de Ohm. Alguns aparelhos eles vão aquecer naturalmente por efeito Joule, ó. Então esses aparelhos que irão aquecer, você poderá fazer a medição através de duas situações, tá? A potência do aparelho, que ele gera calor, é a potência dissipada. Então você tem a relação U ao quadrado V sobre R, tá? Ou a potência dissipada, ela vem também quando você tem a corrente elétrica associada à resistência, tá? Então eu quero fazer a medição no aparelho. Se eu tenho a tensão, lembrando que a potência ela é diretamente proporcional à potência, quanto maior a potência vai ser maior a DDP, e também está ligada direto à corrente. Maior corrente, maior potência que você vai ter daquele aparelho. Lembrando que essas fórmulas, elas virão lá da lei de Ohm, né? E da potência elétrica. Está relacionado aí também a potência. Então, quando você mistura a fórmula, você chega aí nessa ideia principal da potência dissipada, tá bom? Então, essas fórmulas são derivadas, ou seja, elas virão dessas fórmulas da lei de Ohm e da potência, tá bom? Galera, uma coisa que também é interessante, a parte de consumo de energia, tá? Um tópico importante de eletrodinâmica, né? Então, a potência está relacionado à energia de consumo do aparelho, tá? A energia está ligada diretamente à potência do aparelho, e também o consumo de energia está associado ao tempo que esse aparelho fica ligado. Então, a energia vai ser igual a PT, potência e o tempo. Lembrando que essa energia aqui de consumo, ela vai estar relacionada diretamente à unidade que é o quilowatt-hora, tá? Quilowatt-hora justamente para consumo de energia, tá? Então, o tempo que o aparelho fica ligado, tem que ficar ligado, galera, consome energia. Maior potência, maior energia que ele vai consumir. Nesse caso, o tempo também está interligado direto à energia. Para que você tenha a mesma energia de consumo, você tem que ficar atento à relação potência e potência e o tempo, que é diretamente proporcional. Exemplo, os aparelhos resistíveis, como é o caso chapinha, ferro elétrico, assadeira elétrica, enfim, tudo que está associado a essa potência dissipada, você tem que ter muito cuidado. Maior a potência máxima do aparelho, ela tem que ficar ligada de uma forma instantânea, ou seja, menor tempo possível, tá bom? Tranquilo, galera? Então essa foi a nossa aula de resumo para você, tá certo? Sobre a parte de aparelhos elétricos, medições, consumo de energia e potência dissipada, tá bom? Meu muito obrigado, fica com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau.